Olá, queridos, como você está hoje? Tudo bem com você? Eu não estou conseguindo te ouvir. Você está dormindo? Como está você? Agora parece que você está bem melhor. Amém. Antes de eu começar a pregar a mensagem a você, eu quero lembrar todos vocês de algo muito importante que aconteceu no dia de ontem, no dia 12 de março. Porque 14 anos atrás, queridos, no dia 12 de março de 2008, a nossa igreja mãe, lá de Shalom, lá do Brasil, eles enviaram um casal para esta nação, a Irlanda. E esse casal chegaram aqui como missionários e pastores, que é pastor Márcio, pastora Fabiana e suas duas filhas. E todos nós sabemos que eles deixaram tudo, querido, que eles tinham no Brasil e vieram para a Irlanda por causa de um chamado, porque eles colocaram Deus em primeiro lugar. E eles, queridos, deixaram a sua família, discípulos, igreja, e todos, querido, quando eles saíram de lá, ficaram chorando. E agora, querido, agora a gente olha aqui, queridos, para nós, para esta igreja, e ver como Deus nos abençoou. E, queridos, até eu estou aqui porque eu fui alcançado por esta família, eu fui salvo por causa deles. E nós temos que dar toda a glória a Deus por isso, porque hoje eu estou aqui pregando por causa deles que pregaram a palavra para nós. Então vamos dar toda a glória a Deus, amém? E eu quero, antes de eu começar, querido, eu gostaria de orar agora. Senhor Jesus, eu glorifico o Senhor por este tempo tão maravilhoso que nós tivemos até aqui neste culto. Tome conta desta reunião, Deus. Meu Deus, eu quero te pedir agora, Deus, controle esta reunião. Toda distração agora, Deus, eu repreendo em nome de Jesus. Deus, que o Senhor vai conduzir nesta reunião. E nós vamos te dar toda a honra e toda a glória. Deus, me use agora como instrumento. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, meu Deus, e que o Senhor me ajudou a preparar, ela é também para mim, Senhor. E eu também, Deus, quero estar obedecendo esta palavra. Ajude a cada um de nós a receber esta palavra e abrir os nossos corações e colocar ela em prática em nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. E todos dizem amém. Então vamos começar, querido. A mensagem de hoje é: coloque Deus em primeiro lugar em sua vida. E eu quero começar, querida, com uma pergunta. Qual é o lugar que Deus está em sua vida? É Deus primeiro em sua vida? Sim ou não? E eu vou deixar essa pergunta com você, querido. Porque hoje eu quero falar sobre um princípio importante da palavra de Deus, que é o princípio que Deus deve ser sempre o primeiro em nossas vidas. E nós precisamos entender sobre este princípio. Então, Deus é primeiro em sua vida? Você pode dizer, querido, sem hesitação, sem dúvida, que Deus ele é o primeiro em sua vida, em tudo aquilo que você faz? Deus ele está em primeiro na sua agenda diária? Deus ele é o primeiro nas suas finanças? Quando você recebe o seu salário, você pensa em Deus primeiro? No que é de Deus? Querido, ser cristão não funciona corretamente se você não colocar Deus em primeiro lugar, ou se Deus for colocado na lateral da sua vida. O que vem na sua mente quando você ouve a palavra primeiro? Primeiro. O que vem à sua mente? Como que você descreveria isso? O que é primeiro? Então, o que vem na sua mente, querido? Quando você vai falar primeiro, aquele é primeiro para mim.
Então, o que é primeiro para você? Por favor, me ajude. O que pode ser primeiro para você? Primeiro é o que é o mais importante. Alguém falou aqui na igreja. O que mais? Então, primeiro é aquilo que a gente dá valor. Então vamos continuar. Então hoje nós vamos aprender, queridos, o que nós devemos colocar em primeiro lugar em nossas vidas. Nós vamos aprender com a Bíblia. Então eu quero começar a ler agora o livro de João, capítulo 1, e eu quero ler do versículo 1 até o versículo 3. Ok? Então você pode, se você tem a sua Bíblia, siga na sua Bíblia, ou se não, você pode apenas me ouvir agora. Diz assim: no começo era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E ele estava com Deus no princípio, no início. Através dele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então aqui fala, no começo de tudo era a palavra. Então, querido, o que é começo? O que a palavra começo significa? Princípio. Então, o que essa palavra primeiro, o início, significa para você? Queridos, começo significa realizar ou passar pela primeira parte de uma ação ou de uma atividade. Isso significa começo. Então significa iniciar, inaugurar ou começar. Então, por exemplo, querido, eu quero te dar um exemplo. Quando você entra num carro, antes de você fazer o carro andar, o que você tem que fazer? Você tem que dar o start nele, ok? Então você não pode chegar, pegar o carro, começar a dirigir, indo para um lado, para o outro, e sem primeiro ligar. Então a primeira coisa é você começar, dar o start no carro, ligando ele. Então, queridos, a palavra semelhante também é iniciar, inaugurar ou começar, ok? Então, queridos, quando você vai inaugurar algo, você preparou e aí daqui a pouco aquilo lá, vai fazer a inauguração, aquilo ali é o primeiro que tem que fazer. Então, quando você está planejando começar um curso, fazer algo, querido, então é o primeiro dia do curso. Então, isso é o primeiro. Então, querido, tudo começou com Deus no começo. Então, querido, Deus era o primeiro no início. Então, Deus, ele tem que ser o primeiro na nossa vida antes de você começar qualquer coisa. Eu quero começar lendo também um salmo agora, que é o Salmo 143, versículo 8, que diz assim. Salmo 143, versículo 8. Faze-me ouvir pela manhã a tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde eu devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Queridos, aqui diz, na manhã, faz-me ouvir da tua graça. Querido, isso significa, querido, que todos os dias, ao acordarmos de manhã, querido, nós temos que perguntar ao nosso amado e Senhor, procurar pela sua palavra, pelo seu amor infalível. Devemos colocar nele a nossa confiança, perguntando a ele qual é o caminho que devemos seguir, querido. Então devemos colocar nele a nossa confiança. Ou seja, querido,
tudo, se você quer que a sua vida tudo dá certo, você tem que colocar Deus em primeiro em tudo. Você precisa clamar: Deus, me dá a direção da minha vida. Então você vai ter um dia próspero, querido, quando você coloca Deus em primeiro lugar. Querido, quero te dizer algo: não levante de manhã e saia correndo e fazendo, que vai ser um desastre. Porque você não vai ter proteção, você vai ter, querido, só problemas. Querido, seria mais ou menos assim: às vezes o governo fala assim, você tem que tomar a vacina para proteger a sua vida. Não importa se acredita ou não em vacina, mas querido, existe uma proteção que é de Deus, que a gente tem que receber para ser protegido. Ou seja, se você se entrega a Deus como primeiro, você tem esta proteção sobre a sua vida. Porque Ele é o dono de tudo. Ele é o Criador, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. E Ele é aquele, querido, que tem o direito da nossa vida. Porque Ele é Deus antes, durante e depois. Amém, querido? Então, querido, esta é a chave para o sucesso. Se você fizer isso, colocando Deus em primeiro lugar em tudo, a tua vida vai ser diferente. Porque isso, querido, é uma vacina espiritual que você vai receber de Deus, e o teu dia vai estar protegido contra as ciladas do diabo. Amém? Amém? Você pode dizer amém, querido? Vamos abrir agora nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33 e 34. Um versículo conhecido, tá? Vamos ler ele agora. Diz assim: mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas a você. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus próprios cuidados. Cada dia tem os seus problemas suficientes. Queridos, se a gente for ler os versículos antes desses, lá no capítulo 6, Jesus estava falando com a multidão e com os seus discípulos, falando para eles para não se preocupar sobre a vida, sobre o dia de amanhã, não se preocupar sobre dinheiro, não se preocupar sobre roupa, não se preocupar com o que comer. Então Jesus fala assim: por que vocês estão preocupados com o que comer, com o que você vai fazer, com o que você vai dirigir? Mas ele disse: busque primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas eu vou fazer por você. Então, querido, o princípio aqui é primeiro. Deus tem que ser primeiro. E se você colocar Ele em primeiro, colocar o reino dele em primeiro, não só Deus, mas o reino, a igreja, o reino dele em primeiro lugar, querido, o dinheiro vai vir, a roupa vai vir, o carro vai vir, todas as bênçãos e tudo que você precisa virá. Querido, até querido, casamento, querido, emprego, o que você quer, Jesus falou, tudo vai ser acrescentado, tudo. Querido, quando você coloca Deus em primeiro, Deus vai te dar uma esposa, vai dar uma namorada, vai abrir uma porta, vai te dar filhos, querido. Tudo isso é o que Deus vai fazer. Porque este é o propósito de Deus. Porque Deus, Ele quer te abençoar, querido. Amém, querido? Essa é a vontade de Deus. Ele quer que você seja abençoado para mostrar para todo mundo que você é filho dele. Então, o que significa colocar Deus em primeiro lugar? O que significa? Então, o primeiro ponto que eu quero estar falando agora. Primeiro, se você colocar Deus em primeiro lugar, significa dar prioridade e ter paixão. Querido,
quando você tem paixão, é aquilo que você gosta muito de fazer. Você é apaixonado por aquilo, ou por aquela pessoa. Então, quando você tem prioridade, querido, você põe ele como o primeiro, você dá valor. Então, segundo, quando você coloca Deus em primeiro, é você dar valor acima de todas as outras coisas. Como exemplo, por exemplo, você compra um presente novo para a criança e ele quer ficar, ninguém pode tocar naquele presente que você deu para sua criança. Então, querido, ele não dá porque ele dá muito valor para aquele presente que ele recebeu. Por exemplo, quando você compra um carro novo, querido, você olha o seu carro e você fala assim, você dá tanto valor que você limpa o seu carro. Eu lembro, querido, que anos atrás eu comprei meu primeiro carro. E eu ficava limpando o carro, encerando, cuidando. E aí minha esposa ficava me perguntando, mas por que você passa tanto tempo limpando e cuidando deste carro? E aí, querido, o carro estava limpo e sujou um pouquinho, eu já estava limpando, porque eu dava valor para aquele carro. É isso que é dar valor, querido, às coisas. Aí você tem um negócio, fica dando valor e fica gastando tempo com aquilo ali. Então, querido, Deus tem que ser esse algo que nós damos valor. Isso significa dar em primeiro, então é dar valor acima de todo. Outra coisa é tempo e recursos. Querido, se você começa, por exemplo, a trabalhar 8 horas, você tem que sair mais cedo, às 7 horas. Então, se você tem que se levantar mais cedo para ir para o seu trabalho, ou talvez até levantar mais cedo, às 6 da manhã. Então, querido, com Deus é a mesma coisa. Nós temos, querido, de dar tempo para Deus, dar tempo para oração, dar tempo para buscar a Ele. Também nós temos que usar nossos recursos para Deus. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, os recursos que você usa para Ele. Querido, porque o que você tem é o que foi dado por Deus. O dinheiro que você tem é que Deus te deu, o trabalho que você tem foi Deus que te deu, as crianças que você tem foi Deus que te deu, a esposa que você tem foi Deus que te deu. Querido, tudo que nós temos foi Deus quem nos deu. E, querido, nós somos o povo mais feliz de toda a terra. E nós temos que pegar o que nós temos, nossos recursos, e disponibilizar para Deus. E muitos olham para nós e veem a gente feliz, porque Deus tem nos abençoado. Eles perguntam, qual que é o segredo que você é tão feliz? Aí eu falo, meu segredo é porque Jesus é primeiro na minha vida. E aí, porque Ele é primeiro, Ele me abençoa. Número 4, oportunidade, querido. Querido, oportunidade é aquilo que você vai usar, querido. Por exemplo, assim, nós somos discípulos de Jesus aqui nesta igreja. Você é um discípulo de Jesus? Você é discípulo de Jesus mesmo? Então, querido, sendo discípulo de Jesus é uma oportunidade, é um privilégio. E nós temos que usar essa oportunidade para abençoar outros. Por exemplo, aqui na igreja nós aprendemos, querido, que é melhor você dar do que você receber, certo? Então, querido, quando nós recebemos, nós temos uma oportunidade de dar o que nós recebemos também. De fazer parte do reino de Deus. Então isso é uma grande oportunidade. Número 5. Então, confiança. O que é confiança, querido? Querido, confiança é aquilo, também ela pode ser traduzida como fé. Porque a gente tem confiança e tem confiança em Deus e tem fé em Deus. Então, pode ser traduzido como fé. Então, como o marido, ele confia na esposa.
a criança confia nos pais dela. Então também, querido, nós como os irmãos e irmãs, nós temos que ter confiança nos nossos irmãos, na igreja, no nosso pastor. Ok? Então, número 6, amor. Queridos, a arma mais poderosa, nós aprendemos semana passada, que é o amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho e nos entregou para nós, querido. Então, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, querido, nós vamos amar as pessoas como Deus amou elas. Então, nós vamos ter o amor transbordante por Deus e pelas pessoas também. Ok? Querido, deixa eu te falar algo para você agora. Me ouça, por favor. Nunca encontre ninguém de manhã primeiro do que você se encontrar com Deus. Ok, querido? Ao você acordar, querido, reconheça sua dependência de Deus, dizendo: Deus, eu preciso de Ti. Hoje, Deus, me mantenha no caminho certo, Deus. Pede para Ele, fala: Deus, me guie, me ajude. Se você confiar em Jesus, querido, Ele irá ajudar você. E isso é dependência. Não, você não pode ser independente dEle. Querido, você pode tornar a sua vida comum em uma vida extraordinária, querido. Porque se você fizer tudo com Jesus e por Jesus, querido, a sua vida vai ser transformada. Eu quero dizer agora 3 coisas que vão ocorrer com você quando você coloca Deus em primeiro lugar, ok? Então, quando você coloca Deus em primeiro lugar, a primeira coisa, nós estamos honrando a Deus. E, querido, você sabe que Ele é digno e Ele merece. Então, toda a honra e toda a glória. Segundo, querido, que quando você coloca Deus em primeiro lugar, as portas das bênçãos se abrem sobre nossas vidas, querida. Porque quando você, querido, por exemplo, quando você recebe o seu salário, por favor, dê a Deus o que pertence a Deus, porque Ele tem que ser também primeiro. Porque quando você coloca Deus em primeiro, as portas das bênçãos vão se abrir sobre a sua vida. Por exemplo, eu quero te dar um exemplo sobre a minha própria vida, querida. Ok? Queridos, 5, 6 anos atrás, eu fui fazer um seguro para o meu carro e por causa da minha carteira, meu tipo de carteira, eu tive que pagar um seguro caríssimo. Queridos, o preço do meu seguro era 500 euros por mês. Queridos, 500 euros, 5 vezes 6, 30, 3 mil reais por mês apenas de seguro. Queridos, isso foi uma loucura. Porém, querido, eu estava servindo a Deus e eu coloquei Deus em primeiro lugar. E querido, todas as vezes que eu recebia o meu salário, eu não pagava o meu seguro, que era alto, e nem minhas contas. Eu tirava o meu dízimo, tirava a minha oferta primeiro e depois eu administrava o restante. Querido, e aí eu orava, eu falei: Deus, esse é o que me sobrou, abençoa, Deus, agora. Me ajude, Deus, a poder, e abençoa o que sobrou. Depois, primeiro tirei meu dízimo e minha oferta. Querido, e eu paguei esse seguro pela misericórdia de Deus, querido, e não me faltou nada, ok? E eu quero agora ler Hebreus capítulo 11, versículo 6. Porque para você colocar Deus em primeiro lugar, você tem que ter fé agora. Então Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque qualquer um que chega a Deus deve acreditar que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Então, querido, quando a gente busca Deus e vem para Deus, nós temos que acreditar que Ele vai recompensar nossas vidas.
Eu também, querido, quero ler agora um outro salmo, Salmo 37, 4 e 5. Diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará por você. Querido, quando nós nos agradamos, nos deleitamos no Senhor, querido, Deus, Ele vai dar todo o desejo do nosso coração. É isso que a Bíblia nos disse. E também, querido, eu quero dar mais um outro exemplo. Primeiro, eu dei um exemplo agora que o nosso pastor Márcio e Fabiana, eles deixaram o Brasil, colocaram Deus em primeiro lugar e vieram para cá, né? E eu quero dar agora o meu testemunho também, querido. Eu vou dar meu próprio testemunho. Há 10 anos atrás, eu vim para este país e eu vim aqui, querido, como refugiado. E eu vivi 10 anos no centro de refugiado aqui em Monaghan. Querido, e eu morei lá por 5 anos. Há 10 anos atrás, vivi lá por 5 anos. E naquele tempo, os que moravam lá no asilo, eles não podiam estudar, eles não eram autorizados a trabalhar, e também eles só podiam estudar até o nível de 2º grau, querido. E também nós não podíamos nem ir para uma faculdade ou fazer um curso maior. Queridos, e para piorar as coisas, queridos, após 5 anos no asilo, sabe o que aconteceu? Nós recebemos uma carta de deportação, querido, para deixar o país. E por isso, querido, foi um momento difícil. Mas mesmo assim, querido, sabe o que eu fiz? Eu coloquei Deus em primeiro lugar, querido. E sabe o que aconteceu, querido? Depois de tudo isso, nós conhecemos a Shalom, nós nascemos de novo. E querido, e Deus reverteu toda a situação. Nossa deportação foi cancelada e foi concedido o direito de permanecer neste país. Deus é tremendo, querido. Também, querido, então as portas começaram a abrir depois que eu coloquei Deus em primeiro lugar. Hoje, a minha vida foi transformada e mudada. Hoje, eu trabalho num centro de apoio da família que chama Chocanadin, aqui em Monaghan. E eu estou ajudando e apoiando e defendendo os que moram no asilo de imigrantes no condado, no estado de Monaghan. E hoje eu estou abençoando e ajudando pessoas. Por quê, querido? Porque eu sei, porque eu coloquei Deus em primeiro lugar. Querido, olha, e se Deus fez por mim, Ele vai fazer por você, querido. Porque as portas não se abriram porque eu sou inteligente, eu sou uma pessoa qualificada, mas foi porque eu coloquei Deus em primeiro lugar. E se Deus fez por mim, Deus vai fazer por você. Amém? Se você receba, diga: eu recebo em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Seja glorificado o nome de Jesus. Eu quero ler agora em Provérbios capítulo 8, versículo 17. Provérbios 8, versículo 17. Diz assim: Deus disse: eu amo os que me amam, e aqueles que me procuram me encontrarão. Uau! Aqui Deus está dizendo que Ele ama os que amam a Ele, e aqueles que procuram vão encontrar a Deus. Queridos, meus queridos irmãos e irmãs, a coisa mais linda e boa, querido, é nós sermos funcionários do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Querido, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, querido, é um grande privilégio ser servo do Rei Jesus. Amém? Você sabia, querido, que você é um embaixador de Jesus Cristo aqui nessa terra, querido? Sim. Então você pode dizer comigo: eu sou um embaixador de Jesus Cristo aqui nessa terra. Queridos, todos nós estamos aqui para trabalhar para Jesus.
Nós estamos representando Ele, querido. Aonde quer que você esteja, aonde quer que nós vamos, em tudo aquilo que nós fazemos, querido. Essa é a chave para o sucesso das nossas vidas. É colocar em primeiro lugar, representando Ele aonde nós vamos. E agora, como conclusão, eu quero ler agora Marcos 12, versículo 30, que diz assim, Marcos capítulo 12, versículo 30. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. E isto, querido, é colocar Deus em primeiro lugar. É amar a Ele, toda a sua alma, mente e força. Queridos, quando nós amamos a Deus, nós investimos no nosso relacionamento com Ele. Querido, tudo que nós temos e tudo que nós somos é dele. E nós não podemos reter nada para nós. Porque muitas pessoas falam que amam a Deus, porém as palavras deles, com palavras, mas a vida deles mostra outras coisas, querido. Em 1 João 5,2 diz assim: sabemos que amamos a Deus se obedecemos os seus mandamentos. Então, queridos, nós precisamos amar a Deus em obediência, colocando Ele em primeiro lugar na nossa vida. Então vamos ver o que significa isso. Quando se trata de colocar Deus em primeiro lugar, o que nós fazemos? Como que é isso? Como que isso funciona? Então, primeiro, nós colocamos Ele primeiro para priorizar. Nós temos que priorizar Deus, o seu reino em todo o tempo. Então, querido, Deus tem que ser prioridade. Também precisamos valorizar Deus acima de todo. Terceiro, gastar mais e mais tempo buscando a Deus e o reino de Deus. Quarto, deixar Deus nos levar e nos direcionar à vontade dele. Quinto, confiar em Deus mais e mais, e não importa a situação que nós estejamos passando. Sexto, amar a Deus mais e mais com todo o nosso coração e com toda a nossa força. Agora, queridos, eu quero deixar para você alguns desafios. Como colocar Deus em primeiro lugar agora, para me terminar rapidinho. Primeiro, estude a sua Bíblia todos os dias, pelo menos 2 vezes por dia. Quando você levanta de manhã e antes de você ir para a cama, também você leia a sua Bíblia. Pelo menos 2 vezes por dia, pelo menos. Segundo, incentive os nossos irmãos a colocar Deus em primeiro lugar. Ore mais um pelos outros. Tenha uma vida de oração. Amém? Número 4. Apoie mais um ao outro para que possam expandir o evangelho de Jesus na sua cidade e alcançar os perdidos. Ame. Quinto, ame mais um ao outro. Número 6, perdoe mais e mais um ao outro. Eu sei que isso não é fácil. Mas, querido, o que Jesus disse sobre perdão, perdoar? Um discípulo perguntou: Senhor Jesus, quantas vezes devo eu perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? 7 vezes? Aí Jesus falou assim: não é 7, mas 70 vezes 7. O quê? 490 vezes por dia. Então, querido, às vezes eu brinco com a minha esposa, ela vem comigo assim, eu falo: me perdoa, eu falo: lembra, 70 vezes 7, viu? Então, por que, querido? Todo mundo erra, né? Então eu falo: lembra, 70 vezes 7.
490 vezes por dia, você tem que me perdoar, hein? Brincadeira, né, querido? Mas me perdoa. Então, perdão, querido, a gente precisa perdoar mais. Como cristãos, pais e filhos na igreja, nós precisamos, querido, 490 vezes por dia para cada pessoa. Então, querido, não é fácil, eu sei disso. Mas quem falou isso não é o Luciano, não, foi Jesus, tá? Então não me culpa eu, não. Eu tô falando que Jesus me ensinou, amém? Amada, para falar amém é fácil, mas para perdoar não é fácil. Porque quando a gente está falando assim, você fala, a gente tem que perdoar 490 vezes, você fala amém, amém. Querido, mas não é fácil perdoar, eu sei disso. Porque é difícil. Mas às vezes, querido, eu tenho dificuldade também. Às vezes eu vou pro meu pastor e eu pergunto, pastor, me ajuda, porque eu tô com dificuldade de perdoar aquela pessoa que pecou contra mim, porque não é fácil. Então, querido, a gente tem dificuldade muitas vezes de perdoar pessoas que pecou e errou contra nós. Não é fácil. Mas eu quero terminar agora, o número 7, o último ponto. Por favor, colocar Deus em primeiro é se esforçar para participar de todas as reuniões da igreja, querido. Todas. Querido, reunião de oração de manhã na igreja que a gente tem aqui, estudo bíblico nos sábados que nós temos e muitos não vêm, reunião das células que tem muitos que não participam, as escolas de vencedores, os cultos de domingo. Queridos, quando você vem às reuniões, você está colocando Deus em primeiro lugar. Você recebe essa palavra de Deus, querido? Vamos orar agora em nome de Jesus. Deus, eu te glorifico e te exalto, Deus, por esta palavra que veio do Senhor, que devemos colocar o Senhor em primeiro lugar. Porque no começo, era o Senhor no começo, e o Senhor é o primeiro. E o Senhor sempre tem que ser o primeiro em tudo. Deus, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, toque o coração de cada pessoa agora. Ajuda-nos a colocar isso em prática, Deus. Ajuda-nos a viver uma prática desta palavra, para responder, Deus, ao Senhor, Deus, colocando o Senhor literalmente como o primeiro na nossa vida, Deus. Em tudo que nós formos fazer, porque tudo que nós temos é o Senhor que nos deu, Pai. Então, nosso tempo, a nossa finança, em tudo, Deus, porque o Senhor é o nosso Deus provedor, nosso Jeová Jirê, e nós queremos te glorificar, Deus, porque o Senhor tem nos dado tudo que é necessário. E agora, Deus, pedimos agora, Deus, que o Senhor derrame o teu amor, a tua graça, porque o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que merece toda a honra e toda a glória. E se você recebe esta palavra, agora diga aleluia e dê graças a Deus, glórias a Deus, porque Ele é Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Glória a Deus.